Olá, essa é a TV Mundo Maior, emissora da Fundação Espírita André Luiz, transmitindo para todo o Brasil via satélite, através daqueles que têm a parabólica com receptor digital. Transmitimos também através de TV aberta a partir da cidade de Três Corações, Minas Gerais, e para as retransmissoras em São Paulo, Mogi das Cruzes, Ouro Fino, em Minas Gerais, e Jataí, no estado de Goiás. Além disso, estamos presentes em mais de 40 cidades, inclusive algumas capitais, por intermédio de canais pagos de televisão. Outra forma de nos acompanhar em todo o planeta onde haja um sinal da internet é através da grande rede no site www.tvmundomaior.com.br. E este é o Mundo Maior em Debate. Todo segundo sábado de cada mês nós temos um encontro marcado logo após o Mundo Maior Repórter. Primeiro a gente estuda o tema do Mundo Maior Repórter, depois a gente aprofunda aqui e a gente nunca tem condições de fechar completamente questão. Enfim, somos estudiosos. E hoje falaremos de marcas do preconceito. E para participar desta edição, nós recebemos Ercília Zilli, psicóloga e presidente da ABRAP, Associação Brasileira dos Psicólogos Espíritas. Por favor, Ercília. Microfone. O microfone está atrás, ó. Pronto. Achou. Boa noite, Ercília. Boa noite. Muito prazer em estar aqui, conversando com vocês, compartilhando, revendo amigos. Muito obrigada. Maravilha. O escritor e palestrante espírita Marcos Leão. Boa noite, gente. É uma alegria estar com vocês aqui para um bate-papo gostoso, que eu tenho certeza que vai mexer bastante com a nossa cabeça. E espero que a gente saia daqui motivado, desejoso de fazer com que as coisas se transformem a partir das informações que a gente receber aqui hoje. Vamos ter um bate-papo super legal aqui com todos vocês. Muito obrigado. É isso aí. E também recebemos o psicólogo, estudioso da doutrina dos espíritos, Hildo Rosa. Boa noite, Hildo. Boa noite, André. Boa noite ao nosso público. E a nossa expectativa é poder colaborar um pouquinho com a nossa melhora, né? Essa que é a ideia. E aqui, acompanhando ao vivo dos nossos estúdios, a nossa querida plateia, formada por irmãos e irmãs queridas, que vem todos os segundos sábados de cada mês. Nossa gratidão pela presença de vocês, é sempre uma alegria recebê-los. E você, nosso querido telespectador, também pode participar desse programa enviando suas perguntas, participando, fazendo suas considerações, dizendo que você não concorda de nada disso, enfim... Participe. Como é que você pode participar? Através do e-mail debate@tvmundomaior.com.br. Outra forma de participar é fazendo seu comentário lá no Facebook, facebook.com/tvmundomaior. Ou você pode participar ao vivo, ligando para a gente. Será uma alegria enorme ouvir a sua vozinha de onde quer que você esteja nesse Brasilzão de Deus Pai, ou nesse mundo maravilhoso, através do Skype Produção TV Mundo Maior, ou através do telefone 0 operadora 11 2086 43 79. Fernando, você está malandro, hein, Fernando? Rapaz, eu citava, ele colocava o GC, nós estamos ficando grande, viu? Estamos ficando gente grande. Meus queridos, muito obrigado pela presença de vocês. Para a gente começar esse papo, eu queria conhecer a história de vocês na doutrina dos espíritos. Como é que vocês chegaram na doutrina dos espíritos? Ercília. Eu cheguei numa família espírita. E, com isso, eu não tive uma outra formação religiosa. Minha infância foi de frequentar centro espírita, aulinha de evangelização, um contato direto com a mediunidade. Então, eu tive uma felicidade muito grande. Eu vim a conhecer melhor outras religiões depois de adulta, para saber como é que eram as outras religiões, as diferenças. Então, eu tive essa grande alegria. Bacana. Hildo? Eu comecei por busca própria, porque minha família não conseguia lidar com as questões de mediunidade que eu já apresentava lá desde criança. A minha mãe, normalmente, quando eu contava ou compartilhava com ela algum episódio, ela me batia, porque isso não é coisa boa. Então, mamãe era muito católica, né? E ela dizia assim, filho, isso não é de Deus.
Então as respostas não vinham e eu comecei a buscar, mas aí passeei até, né? Fui conhecer de tudo quanto é porta eu batia, de rabino a pastor, e era muito bacana isso, né? Depois eu encontrei a doutrina e fiquei na doutrina por causa das respostas. E essa é uma das maravilhas do nosso país, né? A gente encontra de tudo, De né? tudo. É uma bênção. Eu peregrinei bastante. É isso aí. Marcos, você, querido. Bom, eu como todo mineiro, né? Minha mãe contava, e eu me lembro assim de uma maneira muito esparsa. Eu sempre tive muitas dificuldades quando criança. E minha mãe também católica, né? Benzia, aquelas coisas todas. Até que um dia, no interior de Minas, minha mãe ficou sabendo que existia uma senhora que benzia. E aí minha mãe me levou a essa senhora que benzia. E ela benzeu com aqueles raminhos, aquelas coisas todas. E eu nunca mais tive nada. Mas ela aconselhou que me levasse ao centro de mesa branca. Minas tem essas coisas. E aí, então, eu fui para evangelização infantil. Na minha vida tem 3 Célias. Célia, minha mãe, Célia, minha professora do primário, e Célia, minha evangelizadora. E, a partir daí, evangelização infantil, pré-mocidade, mocidade, toda essa história que chegou aonde está hoje. Eu sei que não é o fim, mas foi dessa maneira, dessa forma. Você sabe, curioso, vocês citaram que os dois, especialmente, né, que embora as mães católicas tinham uma certa dificuldade com a questão mediúnica, os meus pais eram católicos e umbandistas, né? E eu dizia assim para eles, olha, meu quarto parecia uma Avenida Paulista de espírito andando, e aquilo me incomodava tremendamente. Eu falava para eles, chorando, mas é muito... Isso é coisa da sua cabeça, embora umbandistas. Então... Bom, vamos entrar no nosso papo. Ercília, para Freud, o preconceito parte da ideologia de um mundo imaginado e não de um mundo real, né? Eu acredito que aquilo é algo que, na verdade, ele não é. Agora, como é que nós podemos explicar que um dos episódios mais grotescos em relação ao preconceito, que foi o nazifascismo, nasceu a partir de uma doutrina que se dizia como parte de uma base científica, que era a eugenia? Pois é, essa é uma grande fantasia. O que é eugenia? O que é uma raça superior? Isso é uma grande fantasia. E só uma grande fantasia é que pode gerar, levar e motivar um episódio de horror na história da humanidade. É uma visão materialista, né? Porque quando nós falamos de espíritos, nós entendemos que a vida é uma, né? Nós só temos uma vida, a vida eterna, a vida espiritual. Mas nós temos vários episódios, várias etapas de crescimento, de aprendizado, que são as reencarnações. Então, quando a gente olha uma situação dessa, nós estamos falando da negação da visão espiritual, de uma falsa sensação de poder e de supremacia, e de uma coisa que está presente na história da humanidade, que é justamente essa questão de querer subjugar, de se sentir superior e de se achar no direito de escravizar ou de determinar a vida do outro. Lembrando que, recentemente, inclusive, nós tivemos um grande avanço na ciência. A eugenia acreditava nessa superioridade, e, recentemente, o determinismo genético jogou por terra aquela explicação que se tinha, que a superioridade do homem frente aos outros animais era através dos genes. Hoje a gente já sabe, aliás, nós espíritas já sabemos há muito tempo que é o espírito que traz a superioridade do homem, né? No Mundo Maior Repórter, uma das coisas que nós vimos e que é fruto de muito debate, e até tem gente que tenta passar panos leves, aí, né, panos quentes na situação, é a questão que nós encontramos em O Livro dos Espíritos e em obras póstumas, que, em primeira análise, parece bastante racista.
Eu, pessoalmente, acredito que no Livro dos Espíritos, menos em Obras Póstumas, eu achei que realmente pegaram pesado ali. Agora, a gente tem que se lembrar que Kardec não publicou Obras Póstumas. Obras Póstumas é uma publicação de textos que Kardec não tinha publicado, né? Marcos, você acha que ele meio que sacou que tinha pisado na bola ali em Obras Póstumas? São hipóteses que a gente levanta, né? Prudência, não sei. O fato é que, se isso fosse verdade, como é que nós explicaríamos, por exemplo, Mandela, Martin Luther King e tantos outros negros que são excepcionais nas suas áreas? Um Pelé, ou qualquer outra pessoa que, porventura, a gente possa levantar na nossa memória. Eu acho que, antes da gente discutir se houve preconceito, se houve racismo, algumas considerações seriam importantes serem levantadas, né? Os nossos companheiros no programa fizeram isso muito bem. Mas, no Livro dos Espíritos, foi fruto de um aspecto mediúnico, né? E o fator anímico? As nossas crenças sociais, políticas, comportamentais, elas não incidem no momento em que a gente está sob a ação de um espírito? Não seria melhor, em vez de mediunidade, medianismo? Porque existe uma parcela do espírito e uma parcela de quem recebe aquela mensagem. E outra coisa é a gente se debruçar sobre esses contextos para a gente poder alicerçar um raciocínio mais próximo possível do almejado pelos espíritos. Kardec era ser humano. E ele poderia, de uma maneira social, econômica, política, comportamental, ter a sua opinião. E se a gente hoje leva em consideração alguns pontos que são, assim, interrogação no nosso meio, eu queria levantar um. Vocês acham que o telefone, no termo da mediunidade, só toca de lá para cá? Se a gente colocar sob esse ponto de vista, como é que ficam essas coisas, né? Então, antes da gente levantar esses preconceitos, racismo, nós nos debruçarmos sobre as obras mesmo, mas não sob o ponto de vista do que está escrito ali, mas do que está proposto ao nosso raciocínio, à nossa sensibilidade, ao nosso recurso de princípio inteligente que somos, para desenvolver aqueles aspectos da maneira mais apropriada à nossa época, o nosso contexto e tudo isso que a gente tem vivido na atualidade. Sim. Ercília, você quer falar alguma coisa? Eu acho que na doutrina espírita nós temos uma coisa muito boa, a gente não tem santos. Por vezes as pessoas querem criar alguns santos, mas nós não temos santos. E isso é muito bacana, porque o que acontece? Nós não precisamos ser perfeitos. Nós não precisamos de um Kardec perfeito. Nós não precisamos daquela sociedade espírita, daquela época perfeita. E, pensando em termos de aprendizado, de evolução, nós estamos com o nosso compromisso, estamos diante do nosso compromisso de continuarmos fazendo a doutrina espírita. E eu acho que Kardec fez tanto, né? Todos nós somos tão gratos por tudo que ele fez, e nós não podemos nos esquecer que tem um tal de perdão que foi ensinado por um tal de Jesus, né? Então não vamos passar panos quentes, não. Kardec pisou na bola, não era perfeito. Perfeito é Jesus, esse é perfeito. Aliás, se nós estudarmos a história de todos os profetas, nós veremos que o único que não deu nenhuma mancadinha, do início até o fim, foi Jesus. O resto, todos nós somos falhos, né? Olha, gente, nós estamos esperando a participação de vocês. Temos telefone, é isso? Telefone de Marília, São Paulo, olha. E ela está concorrendo, eu esqueci de dizer, está cheio de prêmio. Da Casa dos Espíritos, o livro Alma da Medicina, do escritor Robson Pinheiro, pelo espírito Joseph Kleber. O Próximo Minuto, pelo espírito Ângelo Inácio. E o nosso escritor aqui presente, Você com Você,
pelo Espírito Calunga. Além disso, nós temos a ponchetezinha, uma camiseta linda que é só ela, um copo chique no último, com uma ponchete dentro, tem mais umas sacolas, a plateia que vai estar presente vai ganhar livros da Mundo Maior Editora, e o nome é Marília, que não é de Marília, né? O nome dela é Marília. Boa noite, Marília. Boa noite, André. Da onde que você é, Marília? De onde você está falando? Eu falo de São Paulo. São Paulo. Por favor, querida, pode fazer. Você está acompanhando através do quê? Da TV parabólica ou da internet, já que você está em São Paulo? Estou pela internet. Bacana. Pode fazer a sua pergunta, querida. Então, André, eu tô assistindo aqui o debate e eu fiquei com uma dúvida. Na verdade, assim, eu imagino que isso já acontece, mas gostaria de ouvir a opinião de vocês. Esse preconceito, eu imagino que ele seja exacerbado dependendo da região em que você esteja, né? Geralmente, regiões mais nobres, elas acabam sendo naturalmente um pouco mais preconceituosas com classes menores, classes consideradas como C, como D. O que você acha sobre? Não sei se tem a ver com nobreza ou com pobreza, não. Enfim, o que os nossos convidados têm a dizer? Particularmente, acredito que não. Né? Porque se a Patricinha dos Jardins for para Guaianazes, está perdida. Né? Porque é uma linguagem, é um mundo que ela não reconhece. E o outro, se tiver que vir aqui manejar os talheres num restaurante francês, também está perdido. Então, é uma questão cultural, mas muito lastreada na ignorância. Sim, né? Quando você não conhece a linguagem e o universo do outro. É muito chato ir à Sala São Paulo. Eu tenho um filho de 13 anos, nós fomos lá, recentemente assistir. Ele falou, pai, mas essa música de velho... E o espetáculo começava às 21 horas e ele normalmente vai dormir muito mais tarde. Às 8 ele estava dormindo. E eu também acho muito chato aquelas músicas que ele ouve. Mas a gente está procurando essa interação. Sim, sem dúvida. E ele me explica o que significa aquilo. Eu bem que me esforço. Sem dúvida. Né? Mas, então, se a gente diz que não tem preconceito, não é verdade. Eu tenho alguns preconceitos. Com as músicas que ele ouve, então, Sim. Filho, vamos ouvir Chico Buarque. Eu falei, quem é esse cara, pai? Ele já sabe que para ele boa coisa não é. Nem que, não importa quem seja, não é quem ele conhece. Ele não namorou ninguém, ele não pegou ninguém com Chico Buarque. Quem pegou fui eu. Então, para mim tem uma significação, para ele não tem. Ele beija com funk de fundo. Você sabe que eu vou mudar a minha opinião. Falei que não tinha a ver com nobreza e com pobreza, e eu vou mudar. Eu vou discordar. Tem a ver com nobreza, sim. O nobre de espírito não é preconceituoso. Quando ele falou Patricinha dos Jardins, eu não interrompi, mas isso é também preconceituoso. Foi preconceituoso. E se ela cai em Guaianazes, olha o preconceito em relação a Mano de Guaianazes. E Guaianazes, né? Nessa altura eu não passaria mais para aquela região. Ainda bem que a gente está debatendo isso hoje. Isso. Aliás, a próxima pergunta ela tem um pouco a ver com essa questão de regionalidade, né? Nós vimos no Mundo Maior Repórter que nos Estados Unidos a chance de um transexual ser vítima de uma violência é 1.280 vezes menor do que no Brasil, né? Olha, gente, 1.280 vezes. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, meus irmãos, por favor. Como é que nós podemos explicar? Nos Estados Unidos, por exemplo, eles são mais, me parecem que são mais tranquilos quanto a isso. Agora, em algumas regiões, os negros ainda sofrem muito, né? Agora, eles são extremamente duros com a infidelidade, por exemplo. Já caiu o presidente, quase caiu o presidente, já caiu o governador. Aqui no Brasil, a gente é extremamente tranquilo com a questão da infidelidade, está tudo certo, uma puladinha de cerca e tal. Mas nós nos incomodamos muito com as questões, por exemplo, da sexualidade. O que pauta essa diferença entre os povos no que tange ao preconceito, você acha, Hildo? Então, acho que a primeira coisa, quando se fala em preconceito, eu sempre penso na questão da ignorância. Então, preconceito a gente só vai resolver com educação. Acho importante as leis, todos os movimentos, tudo que se faz. Mas se nós esquecermos de educar ou o preconceituoso, né? Porque somos nós que formamos o preconceituoso. Eu confesso para vocês, eu tenho uma dificuldade brutal de entender as músicas que o meu filho ouve. E ele se esforça de me explicar.
né? De me contextualizar no mundo dele. Então, eu tenho preconceito em relação a isso. Então, eu entendo assim que, a partir do momento que nós fomos nos educando, que significa conhecer o universo do outro, aí essa situação muda. Sem educação, não tem como. Pelo menos a minha percepção é essa. Ah, sem dúvida, né? Sem dúvida. Nós temos pergunta da plateia. Aliás, nós temos gente chique na plateia. Eu tô até mais nervoso, porque ela tem mais experiência como apresentadora do que eu. Marisilda. Eu queria falar sobre o Centro Espírita. E eu acho que toca bem assim no trabalho do Marcos. Nós temos um Deus cósmico, certo? Porque ele comanda o universo. E eu entendo e recebi como definição por um palestrante que a doutrina espírita também é cósmica, porque para ela não importa o seu idioma, a sua cor, o templo que você frequenta, enfim, é espírito. A doutrina fala do espírito. Por que nos centros espíritas, que nós denominamos kardecista, né, e que centro espírita é centro espírita, não se pode receber um preto velho, não se pode receber um cacique, não se pode receber um índio, né? Quando um palestrante tem um livro que foi ditado por um preto velho, por um cacique, ele não pode fazer palestra em alguns centros espíritas ou em muitos. Como que nós podemos mudar isso? Só antes do Marcos, eu vou só fazer um complemento. Eu disse a vocês que eu tive um pezão grande na Umbanda, graças a Deus. Fiquei muitos anos na Umbanda. Aliás, a minha mediunidade começou na Umbanda. E ali a gente trabalhava com preto velho, caboclo e tal. Depois, com 15 anos, eu me afastei. Com 18 anos, 19 anos, eu descobri a doutrina dos espíritos. E com 30 anos de idade, eu fui para a mediunidade. Né? E um dia eu estou na sala de mediunidade e aquela entidade que se apresentava como preto velho, eu falei assim, olha, eu vou falar. Eu falei, não, pelo amor de Deus, o que o senhor está fazendo aqui? Aqui é centro espírita. Aí ele falou assim, não, eu não vi nenhuma placa na porta escrito proibido a entrada de pretos velhos. Eu vou falar. Falei, o senhor não vai. Preconceito meu, não deixei ele falar. Olha só que bobagem. Olha só, essa questão não é só com relação aos espíritos, não. Eu disse para vocês que eu ia contar uma história que eu vivi várias, mas vou contar uma que eu achei hilária, mas é verdade. Eu fui fazer uma palestra numa instituição espírita dessas, bem famosa, sob o ponto de vista nacional. E aí, uns 15 minutos antes de eu começar a palestra, a dirigente da casa me chamou e disse que eu não poderia proferir a palestra naquela casa. E eu perguntei para ela por quê. Ela disse, porque o seu cabelo não é espírita. Pronto? E eu perguntei a ela onde na codificação Kardec colocou. Cabelo espírita, cabelo não espírita. Mas o que mais me aterrorizou, o que mais me deixou chocado, é que ela é negra. E nada contra, tá, gente? O meu cabelo despertava nela esse desconforto, porque certamente representava a nossa negritude. E o cabelo dela era alterado quimicamente. E aí eu virei para ela e falei assim, bom, se for questão de autenticidade e verdade, eu acho que quem tem que sair daqui da casa é você. Porque o cabelo da nossa raça é crespo. E crespo, leia crespo, não ruim. Certo? Então, se for por autenticidade, você que deveria se retirar, porque você está adulterada. Mas, quem não quer fazer mais a palestra aqui sou eu. O que eu queria dizer? Se a gente tem isso, sob o ponto de vista físico, imagine sob o ponto de vista da espiritualidade. Eu venho de uma formação extremamente espírita. E na casa onde eu frequento, que eu ajudei a fundar, negros velhos, caboclos, indígenas, se manifestam, falam, atuam sem nenhum problema. A nossa editora, que é a Casa dos Espíritos Editora, teve o seu segundo livro, um negro na capa, e o nome Tambores de Angola.
que inclusive vai ser reeditado, porque é best-seller de vendas. E, geralmente, quando eu estou nos eventos, as pessoas perguntam, esse livro é espírita? Eu falo, sim. Por quê? Porque tem um preto e tambores na capa. Eu falo, se tivesse o nome de Veneranda e uma madre na capa, seria um livro católico? Porque a gente conhece muitos mentores espíritas vindo do catolicismo. Se fosse lourinho de olho azul, não tem problema algum. Alemão, indiano, americano. Mas se é um preto, um caboclo, já é senzala, ou umbanda, representando uma coisa infeliz. Esquecem-se essas pessoas da diversidade, da pluralidade do mundo espiritual. E esses espíritos que se apresentam com essas conformações de etnia, nada mais são do que seres espirituais, com uma roupagem que vai guardar relação, inclusive, com a atmosfera espiritual do nosso país. Para onde foram os nossos índios que a gente matou de doença venérea? Para onde foram os nossos escravos que a gente jogou de cabeça para baixo dentro do rio? Dissolveram-se? Eles não têm integridade para se manifestarem na dimensão extrafísica e trazer os conteúdos de informação de outras existências, sob forma de livros, palestras, ou seja lá o que for? Por que pode uma irmã de caridade, pode um médico alemão, pode um budista, e não pode um pai? Sim. Uma mãe. Então, essas questões elas têm que ser revistas, inclusive, por nós espíritas, que dizemos que somos a doutrina consoladora, que estamos reencarnados no Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, e, além de tratarmos as pessoas com as quais a gente lida na mesma dimensão, com desrespeito e falta de consideração, tratamos também os nossos antepassados, os espíritos, que são livres e se manifestam de conformidade que eles desejarem. Aliás, a doutrina é consolador, nós é que muitas vezes deixamos de ser consoladores. Bom, gente, nós vamos chamar um break, vamos para o intervalo, e faça como Wagner Kaufmann, do Rio Grande do Sul, que mandou seu e-mail, José Oswaldo, de São Paulo, Marcela Rezende, de Minas Gerais, Márcio Pereira, Rio de Janeiro, Jorge Miranda, na Bahia, Marcelo Francischini, no Mato Grosso do Sul, 0 operadora 11 20 86 43 79, e-mail debate@tvmundomaior.com.br. Aguardamos você na volta do intervalo e para a gente ter segurança, durante o intervalo nós vamos dar uma olhada no Pentateuco Kardeciano, se esse cabelo é de Deus ou não for. Mas nós não vamos expulsar ele daqui não, se não for de Deus nós vamos cortar, ele vai voltar careca no próximo bloco. Não sai daí não, a gente já volta.